Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Continuando nesse texto base da nossa reflexão, nós vimos que Cristo não violenta o coração da gente. Ele não coage a nossa liberdade. Por isso que nós dissemos aqui, o candidato ao discipulado é alguém livre. Ele precisa tomar uma decisão. Vimos também as implicações do vinde após mim, que significa basicamente seguir após Cristo. Cristo vai na frente, eu sigo olhando para Ele, eu sigo tomando como exemplo. Cristo é a referência fundamental em torno da qual a minha vida orbita. Jesus é o meu modelo de ser humano. Então, eu sigo após Ele, aprendendo com Ele, no caminho, todo dia, movido por um desejo de ser como Ele. Cristo é o Mestre, e nós estamos nesse processo de aprendizado constante na Sua Palavra. Somos aprendizes. Hoje nós refletiremos no fato de que o discípulo, ele entrega seus direitos a Deus e ao próximo. E isso se traduz na seguinte afirmação: Jesus diz: a si mesmo se negue. A si mesmo se negue dia após dia. A si mesmo se negue. É um imperativo, é uma ordem de autonegação. Antes de tudo, preciso dizer que a volição, a vontade é parte constitutiva da nossa humanidade. Estamos a todo momento sujeitos às nossas vontades, e por conta das nossas vontades fazemos as nossas opções, tomamos as atitudes que tomamos, optamos pelos caminhos que queremos optar, que queremos seguir. E Cristo vem e diz: negue-se a si mesmo. Mas o que Cristo está pregando? Seria a aniquilação da minha vontade? Não. Essa não é uma pregação cristã. Essa é uma pregação budista. E tem muitos cristãos que interpretam de modo equivocado. Elas pensam de modo equivocado essa autonegação segundo Jesus, que não é uma aniquilação da vontade, como se todo o desejo natural fosse negativo, como se todas as nossas vontades fossem negativas. Isso nos faria cair na impessoalidade, na anulação do nosso ser pessoa, na morte da nossa singularidade e, por fim, da vida plena que Jesus nos prometeu. Então veja, nem todas as minhas vontades são negativas e nem todos os meus desejos são maus.
O que não é autonegação? Autonegação também não é alienar-se a ponto de fugir da realidade, de me isolar das pessoas, me isolar do mundo enquanto criação bonita de Deus, vendo o pecado em tudo. Esse modo de pensar é um modo alienado. Porque se eu me fecho, também não produzo boas obras, não produzo obras de misericórdia, obras altruístas em favor dos outros. Isso é egoísmo. Isso constitui uma autonegação egoísta. E a vida torna-se cativa, prisioneira numa cadeia psicológica e espiritual. É um suicídio espiritual e existencial. Então, no pano de fundo de pensarmos a autonegação, não podemos esquecer que Jesus, como diz em João capítulo 10, versículo 10, diz: eu vim para trazer vida e vida abundante. É a partir desse pano de fundo que nós temos que pensar o que Jesus quer dizer com negue-se a si mesmo. Para a gente entender concretamente o que seja autonegação, o que de fato significa essa proposta de Jesus, é preciso que nós olhemos para Ele. Ora, como Jesus viveu? Jesus nunca se isolou de ninguém. Jesus estava em todos os ambientes, Ele transitava em todos os ambientes. Jesus estava com todos. Jesus comia com pecadores. Jesus frequentava a casa de pessoas de má índole. Inclusive foi chamado de comilão e de beberrão. Mas Jesus, embora transitando por todos esses ambientes, Jesus tinha uma consciência bem consolidada na fé. Ele mantinha a sua consciência de fé intacta, nunca segregando pessoas, nunca discriminando ninguém, mas sendo luz em todos os ambientes que frequentava. Negar-se a si mesmo não é ir além do projeto de vida de Jesus. Negar-se a si mesmo é olhar a vida de Jesus. O que significou para Jesus autonegação? Cristo é um exemplo de autonegação. Veja, autonegação para Jesus não é incompatível com felicidade. Autonegação para Jesus não é isolamento de pessoas a ponto de pensar que pessoas possam contaminar minha consciência de fé. Em Jesus, o negar-se a si mesmo admite que a vida tem altos e baixos, admite as tensões existenciais, conforme vivenciou São Paulo, e nos descreve isso em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, quando ele diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo.
Negar-se a si mesmo admite a tristeza, portanto, admite a necessidade das coisas, admite a pobreza, mas com essa certeza de que eu tudo possuo em Cristo Jesus. Portanto, mesmo fazendo as experiências daquilo que é negativo na vida, eu passo por tudo isso sem me descabelar, sem me desesperar. Quando o cristão ele pratica o verdadeiro negar-se a si mesmo, é que o seu eu profundo floresce, vem para fora, se purifica. Portanto, o que é negar a si mesmo? O que é autonegação? É declarar morte aos desejos egoístas do coração, onde o joio está presente, onde o pecado sim está presente. Negar-se a si mesmo é se autodoar, é sair de si mesmo, é negar o que me habita e que não contribui para a minha edificação, que não contribui com a vida, com a justiça, com o amor fraterno. Autonegação é esse processo, como diz Jesus, dia após dia, de olhar para dentro de mim com honestidade, com sinceridade, à luz de Deus, identificar as raízes amargas do joio plantadas no terreno do meu coração e que frutifica o orgulho, o ódio, o espírito vingativo, a malícia, a injustiça, o egoísmo, a fantasia, as ilusões, os auto-enganos. É isso que eu tenho que negar em mim mesmo. É isso que eu tenho que fazer morrer em mim mesmo, a fim de que o ser novo em mim, o homem novo em mim, aflore, cresça e produza os frutos do amor e da justiça. A autonegação não nos ilude, porque a autonegação ela nos coloca no chão da vida e a existência da gente nessa vida é marcada por altos e baixos. A gente vive tensões na vida. O estilo de vida cristã não nos imuniza contra o inevitável, aquilo que vem para nos fazer chorar, sofrer. Mas aí a gente não se desespera. Então a autonegação admite viver as tensões da vida, mas com paz e confiança em Deus, crendo que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. São Paulo, ele fala sobre isso, falando sobre a sua própria experiência cristã. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Veja, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo, na vida, o morrer por Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, na nossa vida decaída. Negar a si mesmo é renunciar, portanto, a tudo que não contribui
para a nossa edificação, para a nossa maturidade humano-espiritual. Até mesmo admite romper relacionamentos que são tóxicos, que são negativos, romper com vícios, é negar a possibilidade do pecado dia após dia. E eu concluo dizendo, muito acima disso, como que, sendo o espírito da autonegação, está o abrir-se completamente, inteiramente a Deus e aos semelhantes. Porque senão o negar-se a si mesmo não faria sentido. Ora, o negar-se a si mesmo só faz sentido se me conduz a um amor maior a Deus e aos semelhantes. Portanto, a autonegação a meta da autonegação é sempre negar-se a si mesmo para que o amor altruísta cresça. É negar-se a si mesmo para que a misericórdia apareça. É negar-se por saber que o fruto disso é muito mais glorioso. É negar-se por entender que só o amor manifestado na vida é que nos realiza. O que tem que ser negado é o nosso eu egoísta. É esse eu que nos habita, que nos constitui, mas que não é a nossa essência, porque a nossa essência é divina, ela é boa. Mas a nossa essência está enclausurada pelos desejos egoístas e de pecado. Então, no processo de vida em Deus, o negar-se a si mesmo é exatamente o meio pelo qual o Espírito Santo de Deus vem e vai como que tirando esse invólucro de ilusões, fantasias, vícios, pecados, auto-enganos, vai descascando esse invólucro. E o que emerge disso é o ser novo, o ser livre e feliz, segundo Deus. Amém. Deus te abençoe.